Ok. Nós estamos gravando. Bom dia para todos. Vamos começar mais uma vez a nossa aula da semana, certo? Todos vocês aí com o livro na página 28, aí em cima, página 283. Nós vamos começar a estudar, certo? Prismas. É o último conteúdo desse trimestre. Prismas. Então, o que é um prisma, certo? Vou fazer um desenhozinho aqui. Vocês têm esse desenho no livro. Então, você tem aqui um plano, né? Plano beta. Aqui tem outro plano aqui, ó. Um plano alfa, certo? Aí tem dois polígonos, um no plano beta, outro no plano alfa, certo? Tem um polígono aqui, ó. Desenhar aqui um hexágono, certo? O livro de vocês está bem bonitinho. Um hexágono aqui, ó. Então, olha só. E vamos traçar, certo? Desenhar o hexágono. Lá vai. Aqui o hexágono, certo? E aqui vocês têm uma reta de furo plano, né? Uma reta reversa. Ó, a reta R, certo? Esta reta furo plano. É uma reta reversa, né? Então, todos os segmentos que têm uma extremidade no plano beta e outra extremidade no polígono, forma esse sólido aqui, paralelos à reta R, ó, forma esse sólidozinho que a gente chama de prisma, certo? Então, o prisma, vocês têm a definição, tem um desenhozinho aí bem bacaninho, bonitinho, certo? É a reunião de todos os segmentos de reta paralelos à reta R, com uma das extremidades no polígono e outra em beta, certo? Ok. Vamos classificar os prismas. Fazer a classificação dos prismas. Olha só. Um prisma pode ser classificado da seguinte maneira. Classificação. Ó, quanto à posição das arestas, ele pode ser classificado em prisma reto. O prisma reto, vou fazer um desenhozinho aqui para vocês. Olha aqui, vou desenhar um prisma. Aqui. Certo? Olha aqui, ó. Esse prisma aqui, a gente diz que ele é reto, por quê? Porque as arestas, certo? As arestas laterais são perpendiculares ao plano da base, formam um ângulo de 90 graus, tá vendo? Por isso que a gente diz que é um prisma reto. Além disso, vocês observam um prisma reto, as faces laterais, ó, são todas retângulos, certo? Vamos ver um prisma regular. Prisma regular é todo prisma reto, cujas bases são polígonos regulares. Por exemplo, vou desenhar aqui um prisma hexagonal. Então, as bases, ó, são hexágonos, tá vendo? Ó, um prisma hexagonal aqui, ó. Aí o que acontece? Olha só, vamos lá, desenhando. Certo? Ó. Mais ou menos assim, certo, gente? Ó, você observe que o prisma regular é um prisma reto, por quê? Porque as arestas formam 90 graus com o plano da base, tá vendo? Ó, ele é reto, fica em pé, bem certinho. E além disso, certo? As bases são polígonos regulares, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um hexágono regular, essa outra base também é um hexágono regular, ó. Esse de cá também é um prisma reto, ó, irregular, certo? Além de ser reto, as bases são polígonos regulares, não são quadrados, né, ó? Certo? É o prisma regular. E o oblíquo, gente, vocês vejam o desenhozinho aí, é quando ele não é reto, ele é inclinado. Deixa eu ver se eu faço aqui para vocês. Oblíquo. Ó, um prisma oblíquo assim.
ele é inclinado, certo? Ele não é reto. Certo? Ó, tá vendo? Ó? Observe que as arestas laterais não formam 90 graus com a base. Diferente do reto. Ó. Do reto, as arestas laterais todinha formam 90 graus. Certo? Então, gente, só para a gente falar um pouquinho aqui de elementos do prisma, certo? Olha só. Num prisma, vamos lá. Eu tenho esses pontozinhos aqui em cima, ó. Esses pontozinhos aqui, ó. São os vértices do prisma. Vértices do prisma, certo? Aqui, ó, esse ladozinho aqui, como está lateral, é chamado de aresta lateral. Esse ladozinho aqui, que é da base, ó, é chamado de aresta da base. Tá vendo? Aresta da base. Essas faces aqui, ó, laterais, deixa eu chamar de faces laterais. Certo? São alguns elementos do prisma. Ok? Vamos lá. Vou apagar esse lado de cá, certo? Esse primeiro lado. Então, olha só. Virando a página do livro aí. Vire a página do livro, vocês vão ver. Elementos do prisma. Foi o que eu falei aqui. Vértices, aresta lateral, tá vendo? Faces laterais, aresta da base. Aqui eu tenho a base, ó. Duas bases, né? Uma base superior, uma base inferior, ó. Base. Aqui eu tenho a altura, ó. Ó. Quando o prisma é reto, certo? A altura coincide com a aresta lateral. Ok? Muito bem. Falei. Agora eu falei áreas e volume do prisma. Áreas e volume. Áreas e volume do prisma. Então, olha só. Ok? Área total do prisma. Área total. O livro faz ST, você pode chamar ST ou AT, tá certo? Vou fazer assim, área total. O livro bota ST, tanto faz. Gente, ó, se vocês olharem um prisma, vocês vejam que você tem duas bases e tem a área lateral dele, né? Que é a soma de todas as faces laterais, não é isso? Então, a área total do prisma vai ser assim, ó. 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases, mais a área lateral. Ó, certo? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ok? O volume de um prisma qualquer, V, sempre será o produto da área da base vezes a altura do prisma. Certo? Essas formulazinhas vocês têm que conhecer todas elas. Tá bom? Vamos falar em alguns prismas especiais. O primeiro deles, paralelepípedo retângulo. Vamos falar desse paralelepípedo aqui. Paralelepípedo retângulo, certo? A famosa caixa de sapato. Todo mundo conhece. Certo? Ó. Vamos desenhar aqui, pra vocês verem. Ó. Vamos lá, aqui também. E aqui a gente deixa. Certo? Então, vocês têm aí um paralelepípedo retângulo, é uma caixa de sapato. Ó, comprimento A, largura B, altura C. E aí vocês observem que vocês encontram aqui, ó, que vocês encontram, certo? É essa diagonal grande aqui, ó, estou botando em vermelho. Eu vou chamar de D grande, é a chamada diagonal do paralelogramo.
E vocês têm também uma diagonalzinha aqui, que eu vou colocar aqui em verde, ó. Essa diagonalzinha em verde aqui, de pequeno, é a diagonal da face do paralelepípedo, certo? E aí, certo? Vocês podem falar do seguinte, ó, área total do paralelepípedo. Área total, AT. Ó, vai ser 2 vezes o produto de A por B, mais o produto de A por C, mais o produto de B por C. A área total. Volume do paralelepípedo, certo? É só você multiplicar as 3 dimensões. A vezes B vezes C, certo? Vamos ver aqui agora. Vou apagar o lado de cá. Ó, além disso, a gente pode mostrar para vocês que a diagonal do cubo, que é esse D grande, o cubo não, desculpa, o paralelepípedo, é a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. E esse D pequeno aqui, que é a diagonal da face, tá vendo a diagonal de uma face? É simplesmente a raiz quadrada de A2 mais B2, certo? Então, a gente tem algumas formulazinhas aí que a gente precisa conhecer. Do paralelepípedo. E agora eu vou falar do cubo, que é outro prisma especial que a gente fala nele. Cubo, todo mundo conhece o cubo. É um dado, né? Biologia de vocês não. Ó. Então aqui vocês têm mais ou menos um cubo. Ok? Olha só. O cubo, gente, ele é um paralelepípedo, certo? Ele é um paralelepípedo em que as arestas têm o comprimento, a largura e a altura são iguais, ó. A, certo? Isso é o que é um cubo. Então, o que é que a gente pode falar do cubo? A área total dele. Olha que o cubo tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então, é 6 vezes a área de uma face dessa, que é o quadrado de lado A. Então, é 6 vezes A ao quadrado. Ó. Aqui. Então, a área total. Volume do cubo. É só fazer A vezes A vezes A. Vai dar A elevado ao cubo. E também, do jeito que a gente viu no paralelepípedo, a gente pode ver 2 diagonais no cubo também. Certo? Ó. Vocês podem ver aqui esse D maior, essa diagonal aqui que eu estou pintando em vermelho, ó, certo? D grande. E vocês veem também essa aqui de dentro, ó, que é o diagonal de uma face. Essa de cá, ó. D pequeno. Diagonal da face, certo? Aqui tem um ângulo de 90 graus, ó. Triângulo retângulo. A gente pode mostrar e demonstrar isso para vocês, tá certo? Então, eu posso dizer ainda que a diagonal da face do cubo, que é o Dzinho, é a raiz de 2. E que a diagonal do cubo, D grande, é a raiz de 3. Então, tem essas fórmulas aqui. Tá bom? Vamos lá. Muito bem. Isso aqui é a parte teórica de prisma. Agora, vamos exercitar isso aqui, aplicar isso aí tudinho, fazendo os exercícios, praticando página 288. Ok? Então, vamos aplicar agora. Praticando página 288. Certo? Fazer o número 1. Pegar o livro, pega o livro de vocês, ou na página 288. Página 288, praticando. O que é que a gente tem aí na primeira questão? Encontraram? Encontraram aí? Certo? Então, olha,
Diz assim, ó, observe o prisma da imagem, cuja aresta lateral é o dobro da aresta da base. E as arestas da base são todas congruentes. Se a área lateral é igual a 54 centímetros quadrados, determine o volume desse sólido. Então, vou desenhar aqui esse prisma para vocês. Vocês observam que isso aqui é um prisma e a base é triangular, né? Ó, como ele disse que as arestas da base são todas congruentes, esse triângulo da base é um triângulo retângulo, né? Desculpa, é um triângulo equilátero, certo? Então, observe. Vamos ver. Ó. Certo? Pronto. O prisma é esse aí. Tá dando para ver, gente? Tá dando para ver, né? Então, observe que ele diz, dá alguns dados aí. A aresta lateral, que eu vou chamar AL, é igual ao dobro, 2 vezes, a aresta da base. É um dado. Certo? E vocês notem, né, que a aresta lateral dele, ó, quando o cubo, o prisma é reto, certo? Coincide com a altura, né? Isso aqui é igual à altura. Ok? O que mais que ele fala? Aí ele diz, a área lateral, ó, A grande, L, aqui é aresta lateral, aqui área lateral. A área lateral mede 54 centímetros quadrados. E ele quer saber o volume do prisma. Pronto. Vamos voltar para cá. Certo? Vamos voltar para cá. Deixa eu ver se eu botar aqui em cima fica melhor. Vamos ver. Tá muito alto, né, gente? Melhor. E assim. Certo? Vamos lá. Vamos tentar resolver. Então, gente, é dado o seguinte. Solução. Olha só. Solução. Ele deu no problema que a área lateral, esse A maiúsculo é área, L lateral, é igual a 54. Como é que eu acho a área lateral? Preste atenção. Vocês notem que esse prisma, a base é um triângulo, né? Ó, as bases são triângulos. Então, quantas faces laterais eu tenho? Eu tenho uma, tenho a de trás duas e tem essa outra lateral aqui, 3, né? Como a base é um triângulo, certo? A área lateral é 3 vezes, porque eu tenho 3 faces laterais, certo? 3 vezes o quê? A base vezes a altura, né? Então, 3 vezes a aresta da base, a pequena, ó, a aresta da base é o lado da base. Vezes a altura. Ok? Mas olha, gente, observe vocês o seguinte. Isso aqui vai ficar. Sim, isso é igual a 54. Então, olha, eu vou ter que 3 vezes a aresta da base, 3 vezes a aresta da base, vezes a altura. Mas a altura, né? 2 vezes a aresta da base, né? Que é exatamente igual a aresta lateral. A aresta lateral são os lados das faces laterais. Coincide com a altura. Então, 3 vezes. Pode falar quem quiser falar. E isso é igual a quanto? 54. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. A aresta da base vezes a aresta da base dá aresta da base ao quadrado, igual a 54. Então, isso quer dizer que a aresta da base ao quadrado é 54 dividido por 6. Certo? Ou seja, a aresta da base ao quadrado, 54 dividido por 6 dá 9. Aí nós sabemos que a aresta da base é a raiz quadrada positiva de
9. Ou seja, que a aresta da base é quanto? 3 centímetros, né? É o comprimento. 3 centímetros. Ó, achei a aresta da base. Mas o que eu quero é o volume. Lembre-se que o volume do prisma é o quê? A área da base vezes a altura. Gente, se eu conheço a aresta da base, vamos calcular a área da base agora, certo? Ou então, observe o seguinte. A altura, quanto é? É o dobro da aresta da base, né? Ó, H é igual a 2, que multiplica a aresta da base. Então, ó, a altura vai ser 2 vezes a aresta da base, que é 3. A altura igual a 6 centímetros. Para calcular o volume, falta eu achar a área da base, né? Porque a gente sabe que o volume é o quê? A área da base que multiplica a altura. Tá vendo? Ó? Então, eu nem tinha o valor da área da base, nem tinha o valor da altura. Eu tenho que encontrar todos os dois. Eu já achei a altura. Falta achar a área da base. Vamos achar a área da base. No entanto, a área da base é um triângulo equilátero, certo? Como é a área de um triângulo equilátero, gente? É o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, né? Certo? Então, a área da base vai ser o lado eu estou chamando a aresta da base, tá vendo? Ó? Quanto é a aresta da base? 3. Ó, em vez de botar lado, vou logo botar aqui a aresta da base ao quadrado, certo? Que é o lado do triângulo equilátero, ó. Então, é 3 que multiplica a raiz quadrada ao quadrado, né? Aqui, ó. Raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então, vai dar o quê? Que a área da base vai ser 3 ao quadrado é 9. Vai ficar 9, raiz quadrada de 3, dividido por 4 centímetros. Será que eu já posso achar o volume agora? Posso, né? Porque o volume não é o produto da área da base pela altura. Volume é a área da base vezes a altura. Então, implica que o volume é a área da base vezes a altura. Então, volume vai ser área da base, 9 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 6. Passar para o outro lado. Olha só. Vamos lá. Então, eu tenho que o volume vai ser igual a... Olha só uma coisa, gente. Ó, 9 vezes 6, 54, dividido por 4. 54 raiz de 3, dividido por... A gente pode simplificar isso tudo por 2. Aí o volume vai ficar 27. 54 por 2 é 27. Raiz de 3 sobre 4 dividido por 2 é 2. Qual é a unidade? Centímetros cúbicos, que é volume. Está resolvida a questão. Então, quem tiver alguma dúvida aí, hora de perguntar é agora. Tranquilo, Patrick? Ana Clara, Ana Beatriz, Eduardo. Tá tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pergunta. Certo? Então, procura ver como eu fiz, procura entender isso aí. Vamos ver a questão 2. Certo? Questão 2. O que é que diz a questão 2? Observa a imagem a seguir, que representa dois sólidos equivalentes. Então, primeira informação, você tem dois sólidos equivalentes. Dois sólidos equivalentes, certo? O que fala? Nessas condições, determina a altura H do prisma. Então, você tem, primeiro, esse sólidozinho aqui, que eu vou desenhar, ó,
É um prisma triangular, né? Prisma triangular. Vamos ver. Olha aqui, ó. Esse prisma, como a base é um triângulo, ó, os prismas são classificados de acordo com o triângulo, com o polígono da base. Se a base é um triângulo, a gente diz que o prisma é triangular. Se a base é um quadrilátero, a gente diz que é um prisma quadrangular. Se a base é um pentágono, a gente diz que um prisma é pentagonal. Se for um hexágono, prisma é hexagonal, e assim vai. Então, vocês têm esse prisma aí, e aqui ao lado vocês têm um cubo, né? Ó, vou tentar fazer aqui um cubo para vocês. Tenho 10 minutos de aula, viu, gente? Acabei de ser avisado. Vamos ver se a gente faz aqui. Então, tá aqui um cubo. No livro de vocês, a figura tá bem legal. Certo? Vou tentar fazer mais ou menos aqui. Sempre é bom fazer um desenhozinho. Ninguém precisa ser craque em desenho, não, viu? Eu, por exemplo, nunca fui bom em desenho. Mas o que eu desenho dá para a gente entender mais ou menos o que é. Eu sei que tem gente que tem uma capacidade enorme de fazer o desenho, né? E nós sabemos, gente, que no cubo as arestas são todas iguais, né? Comprimento, largura e altura. Então, repare, ele está dizendo que essas figuras são dois sólidos equivalentes, tá bom? E aí eu quero saber a altura do prisma. Quanto mede essa altura aqui, ó. Ó. Quanto mede a altura do prisma. Certo? Então, vamos lá. Como é que é o volume do prisma? De qualquer prisma. Então, o volume aqui. Prisma. É igual à área da base do prisma, certo? É igual à área da base. E ele diz que o prisma é, se vocês virem aí o desenho, a base é um triângulo equilátero, né? Ó, A. Então, é a área da base vezes a altura, certo? Então, o volume desse prisma, VP, vai ser... Eu tenho um triângulo equilátero. Como é a área de um triângulo equilátero, gente? É a aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é H. Pronto. Esse é minha volume do meu prisma. Prisma da figura 1. Agora aqui eu tenho um cubo, ó. Como é o volume do cubo? Mostrei para vocês. Você pega a aresta e eleva ao cubo. Ó. Aí agora a gente vai usar uma informação importante que o problema nos fala. Certo? Uma informação muito importantezinha. Vou fazer do lado de cá. O problema me diz que são sólidos equivalentes. Se são sólidos equivalentes, certo? Eles têm o mesmo volume, já que os dois sólidos são equivalentes, ó. Então, eu vou dizer que o volume do prisma é exatamente igual ao volume do cubo. Como é o volume do prisma? A2, raiz de 3, dividido por 4, vezes a altura, é igual ao volume do cubo, que é A elevado ao cubo. Não é assim? Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, aqui eu tenho A2. Então, A2 eu cancelo com A3. Só ficou um A aqui, né? Aqui eu tenho A ao cubo, aqui eu tenho A2. Então, eu tenho raiz de 3, H, dividido por 4. Olha que o A2 desapareceu, né? Que eu cancelei com A3. Mas aqui ficou somente A, né? Aqui A2, A3 é A2 vezes A. Eu cancelei A2 vezes A2, ficou A. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ó, raiz de 3H é igual a 4 vezes A, que é 4A. Ou seja, quem é H? 4A dividido por raiz quadrada de 3. Aí eu racionalizo, né? Estão lembrados? Multiplico o numerador e o denominador pelo denominador. Então, multiplico a raiz de 3 no numerador. E o denominador também multiplico por raiz de 3. Logo, H
vai ficar 4A raiz de 3. Aí observe, gente, aqui uma coisa, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, né? Ou seja, H sobre raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Está aí a altura. Está aí a altura do prisma. Na hora que ele me der o valor da aresta, é só substituir aqui e eu tenho um valor numérico da altura. Ok? Mais um problema resolvido. Vamos lá, alguma pergunta sobre o problema? Presta atenção. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bruna? Mércia está assistindo a aula hoje, tá? Ela disse que ia fazer a prova. Hein, gente? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar? Muito bem, Bruna. Tá sem dúvida, né? E o Mata, beleza? Patrick, Ana Clara. Sem dúvida. Tá faltando gente nessa turma, né, gente? Tem muito pouco aluno aí na turma, viu? Pelo amor de Deus. Cadê o restante? Amanda, Ana Beatriz, Cláudio, Arthur. Tá tudo ok mesmo? Sem problema, né? Uhum. Ok. Se alguém tiver algum probleminha aí, a hora de falar é agora. Certo? Muito bem. Vamos tentar aí, ver se dá tempo para a gente fazer. Não der, a gente conclui. Certo, Arthur? Se não der, a gente conclui na próxima aula. A questão 3. Olha só. Eu quero que vocês... Eu estou fazendo aqui algumas questões, mas eu quero que vocês tentem em casa fazer as demais, tá certo? Esse aqui é o último conteúdo do bimestre. Então, para a semana, eu vou fazer o exercício desse aí e a gente terminou o conteúdo. Tá bom? A gente termina o conteúdo. Então, olha só. Diz assim. Na imagem a seguir, pense uma caixa semelhante a um prisma regular de altura igual a 12 centímetros. Se o volume da caixa é igual a 1.728 raios de 3 centímetros cúbicos, determina a área lateral da embalagem. Então, notem vocês, ó, que essa embalagem é um prisma hexagonal, né? Ó. As bases são hexágonos, ó. Vou tentar fazer aqui para vocês, aqui, mais ou menos. Ó. A embalagem tem um formato de um prisma hexagonal. Tá vendo? Ó. Ó. Certo? É uma caixazinha. Aí o que é que ele diz? A altura igual a 12 centímetros. Olha aqui a altura, ó. H igual a 12 centímetros. Certo? O que mais? Volume é igual a... Volume é igual a quanto, gente? Deixa eu ver. 1.728. 728. Raiz de 3 centímetros cúbicos. Aí ele pergunta qual é a área lateral da embalagem. Quanto é a área lateral dessa embalagem? Vamos lá. Vou apagar o lado de cá. Vocês estão fazendo as atividades online, né, gente? Aquelas atividades online servem para nota, viu? É a nota qualitativa de vocês. Certo? Na semana eu vou passar as atividades desse conteúdo. Bom? Então, gente, eu quero a área lateral. Bom, mas o que é que foi dado? Foi dado que o volume é igual a 1.728 raiz de 3. Ok? Volume é igual a 1.728 raiz de 3. Ora, gente, mas o que é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Isso é igual a 1.728 raiz quadrada de 3. Então, repare. A base, gente, é um hexágono, certo? A área de um hexágono, como é, a gente já viu isso, ó, é 3A2, raiz de 3 sobre 2, vezes a altura que eu conheço, que é 12, igual a 1.728 raiz quadrada de 3. Então, ó, raiz de 3, eu cancelo com raiz de 3, certo? Ó, 3 vezes 12 é 36, por 2 dá 18.
Então, eu vou ficar com 18A2 igual a 1.728, certo? Muito bem. Então, eu tenho A2, que é o A2, é a aresta da base, certo? Então, A2 ao quadrado é igual a 1.728 dividido por 18, gente. E isso vai dar 96. Então, a arestinha da base é a raiz quadrada de 96. Ó, gente, é o seguinte. Procurem terminar em casa, porque já vai cancelar o meu horário aqui, certo? Então, eu quero que vocês façam o restante em casa. Para a semana eu termino esse e a gente continua a fazer os demais. Tá bom, gente? Não esqueçam. Bom final de semana para vocês.